boa noite, bem-vinda e bem-vindo ao Live Relações com Alma. Eu sou a Céu Gomes, a tua psicóloga, e estou de volta para mais um tema das quintas-feiras 21h30. Então, na semana passada, o tema foi o que é isto da terapia? E se não tiveste a oportunidade de ver o live, podes encontrá-lo também no nosso canal do YouTube. É só subscreveres o canal e semanalmente podes estar a par dos lives que nós vamos colocando sempre no canal do nosso YouTube. Relações com Alma é o nosso canal. Podes também aproveitar o canal do YouTube, e muitas pessoas têm-no feito, para procurares temas diferentes. Então, basta escreveres na busca do YouTube Relações com Alma e o tema que tu pretendes, por exemplo, depressão, por exemplo, ansiedade, por exemplo, o propósito de vida e muitos outros temas, e vais encontrar um vídeo ou vídeos relativos a esse tema, tudo isto no canal do Relações com Alma, está bem? No YouTube. Mas melhor do que isso ainda, é estares aqui em direto. Bem, estamos em contagem decrescente para o Retiro Relações com Alma, que decorre no final deste mês, nos dias 28, 29 e 30 de junho. O dia 28 é só o final do dia, e depois o sábado e o domingo vamos estar novamente com um grupo fantástico em Barcelos, que é o lugar onde fazemos sempre o nosso Retiro Despertar. Então, se ainda estás hesitante e gostarias de participar no retiro, não fiques à espera do próximo, porque de facto não sabemos ao certo se este ano faremos outro. Garantidamente vamos fazer este. Então aproveita, junta-te a nós e talvez no final do retiro tenhas ganho uma nova família do coração. Bem, então vou só aqui espreitar para ver se estou a chegar à tua casa nas melhores condições, aqui assim na página oficial do Facebook do Relações com Alma, como agora é habitual, e gostava de pedir-te para partilhares este live, está bem? Partilha este live para que mais pessoas possam juntar-se aqui a nós, aqui e agora. Então deixa-me só aqui refrescar a página para ver se consigo ver quem é que está online. Nesta noite, que é uma noite mais fresquinha, não é? Pelo menos por aqui, está assim um fresquinho, e vou estar de casaco, tive necessidade de vestir o casaco. De dia teve sol, mas agora realmente à noite está um bocadinho mais fresco. Então deixa-me aqui ver se estou a encontrar e a conseguir ver quem é que já está online. Daqui a pouco vou fazer isso mesmo, mas só confirmar que estou aqui assim já. Sim, muito bem, pronto. Então já estou aqui a ver algumas pessoas. Muito bem, muito bem. Então, o que gostava de pedir-te era que realmente partilhasses este live, porque o Live Relações com Alma só há algumas semanas é que está a acontecer, enfim, está a acontecer aqui assim na página oficial do Relações com Alma, e era no meu perfil, portanto é natural que algumas pessoas ainda fiquem à procura do live no meu perfil. Por isso, se tu partilhares na tua wall, é bem mais fácil conseguirmos que mais pessoas se juntem aqui ao vivo e a cores a nós, está bem? Então vai colocando aí assim os teus comentários, vai-me dizendo olá para eu ver que estás aqui assim, que estás a acompanhar o live, está bem? Neste momento ainda não estou a conseguir distinguir quem é que cá está. Vejo o Tório Diniz, por isso vou dar mandar um abraço para a Madeira, ou onde quer que tu estejas, para a família também. Tony, faz a gentileza de dar um abraço à tua esposa, que já não vejo há algum tempo, e à tua Martinha também. E a Soninha, estou a ver aqui a Sónia, grande beijinho Sónia, partilhem também na vossa wall, ou seja, no vosso Facebook, para que mais pessoas se juntem a nós. Bem, então vamos a isto, que hoje o tema é um tema um bocadinho mais sério. Nas últimas semanas temos abordado aqui assim no nosso live temas um pouquinho mais sérios, porque também é importante falar de temas que não são só positivos e otimistas, mas se calhar encontrar forma de passar alguma informação que possa alertar-te e às pessoas com quem tu vives para algumas situações que podem ser melhoradas. E o tema desta semana é mesmo isso. Então eu vou abrir um pouquinho a porta do meu consultório para partilhar contigo o tema experiências traumáticas. Bem, então as experiências traumáticas são experiências, situações de vida que qualquer um de nós pode viver e que excedem os recursos que nós temos, recursos emocionais, recursos psicológicos, recursos mentais,
que nós temos, e físicos também, para lidar com a situação. Então, trauma é sinónimo de ferida. Repara, há situações que tradicionalmente estão relacionadas com experiências traumáticas, como sendo incêndios, e ainda se continua a falar dos incêndios, não é? De Pedrógão e enfim outros que aconteceram no nosso país e das pessoas que sofreram com eles. Também inundações, depois para além das situações mais resultantes de fenómenos da natureza, vendavais e por aí fora, também situações que têm a ver com violação, com abuso, com terrorismo. Podem ser situações vividas individualmente ou serem em grupo. E quando são em massa, claro que têm um impacto sobre mais pessoas. Mas deixa-me dizer-te que apenas 20% das pessoas que são expostas a estas situações, e digamos que o exemplo máximo que habitualmente utilizamos é o 11 de setembro, não é? Todos sabemos o que aconteceu no 11 de setembro. E apesar de ter sido realmente uma situação incrivelmente dramática, com um impacto avassalador, existem pessoas que viveram aquela experiência e que não ficaram traumatizadas. Então apenas 20% das pessoas que são expostas a uma situação potencialmente traumática ficam traumatizadas. As restantes recuperam. Vou aqui então espreitar para ver quem é que já está aqui. Vão comentando, vão dizendo olá. Olá Teresa, beijinho aqui para o Porto, algures no Porto. Maria Jaco, um grande beijinho para sentir-se, não é? Liana, beijinho para o Brasil, sua linda, que és linda e mágica também. E Sónia. E há para aqui mais pessoas certamente, mas que provavelmente eu não estou a conseguir ver. Clara, vamos lá, vamos juntar-se a nós no final do mês para o retiro. Vamos a isso. Teresa, está sempre a falhar. Sai e volta a entrar. Pode ser da internet, às vezes a internet tem dessas coisas, mas aqui não está a falhar. Aqui estou a transmitir, estou a verificar que está tudo a correr bem. Penso eu. Então, como te estava a dizer, só algumas pessoas que passam pelas situações é que ficam traumatizadas. Então, o que é que explica isto? E deixa-me dizer-te que 90% das pessoas no mundo, tu, eu e todos nós no fundo, ao longo da nossa vida teremos alguma situação que é potencialmente traumática. Então estas situações que eu te referi são aquelas, os cataclismos, os atentados, todas estas situações que envolvem massas, envolvem muitas pessoas, são situações que podem realmente provocar trauma. Não é preciso que a pessoa esteja a experimentar e a vivenciar que esteja lá no meio do incêndio ou que tenha estado no 11 de setembro para ficar traumatizada. A pessoa pode apenas ver as notícias na televisão, pode apenas ouvir as notícias na rádio, ler a imprensa escrita, ver vídeos na internet acerca e poderá ficar também traumatizada. Então agora vamos perceber porque é que estas feridas, não é? Estas feridas ficam tão fortes que fazem com que, por exemplo, a pessoa tenha dificuldade em dormir, um sono muito sobressaltado, ou até não consegue dormir, está hipervigilante. Porquê? Porque a pessoa foi exposta a algo que é tão intenso, se teve que fugir de um incêndio, viu pessoas a fugir, viu pessoas a morrer à sua volta. Então, situações mesmo limite. E desenvolve aquilo que nós chamamos de stress pós-traumático. Nós não vamos aqui falar dos critérios de diagnóstico, stress pós-traumático, não é sobre isso, mas sim de alguns sintomas que, se tu tiveres, são sinais para tu procurares ajuda. E quem é que pode ajudar-te? Sempre um psicólogo ou um psiquiatra. Porém, deverão ser técnicos destas áreas habituados a trabalhar com o trauma. E deves procurar essa ajuda questionando, mas trabalha com situações traumáticas? E se a resposta é sim, então faz sentido tu procurares essa ajuda. E deve ser resolvido em contexto de consultório, está bem? Com um técnico realmente credenciado. Bem, então,
na questão das pessoas ou das situações que podem estar na origem, não é? Como estava a dizer, existem estas situações tipo, não é? Dramáticas, coletivas, mas depois existe toda uma série de situações que qualquer um de nós pode viver, e no nosso país, graças a Deus, temos paz, não é? Estamos entre os países que vivem em maior índice de paz, pelo menos é o que as notícias nos dizem. Então, nós não temos tantas situações dessas, mas na minha consulta eu, por vezes, encontro pessoas que ficaram traumatizadas com o divórcio dos pais, que já foi há 10, 15 anos ou até 20, que ficaram traumatizadas com a perda de um ente querido, que enfrentam uma situação traumática relativamente a uma doença grave que foi diagnosticada a um familiar ou até a si próprias, por causa também de uma situação de despedimento, e a pessoa fica muito emocionalmente afetada, desequilibrada depois daquela situação, não consegue dormir, não consegue descansar, tem também, por vezes, e aí entramos aqui nos tais sintomas do stress pós-traumático, revive constantemente a situação, poderá revivê-la através de sonhos, ou fecha os olhos e mesmo acordada passam-lhe imagens sucessivas acerca daquele momento, e aquilo já foi há bastante tempo. Cá que é um aspecto importante. Quando acontece um evento traumático, seja ele qual for, porque é traumático para a pessoa, se ela não recupera mais do que a coisa em si que aconteceu, e sim, de facto, estas catástrofes naturais, não é? Ou os atentados, ou 11 de setembro, por aí fora, ou os incêndios, evidentemente que são eventos muito intensos, emocionalmente muito desafiantes, ninguém espera que eles aconteçam e, portanto, apanha as pessoas sem que elas contem, não é? Não estão prevenidas. Porém, algumas pessoas, como eu te disse, conseguem recuperar. A recuperação ocorre ao longo de alguns dias, poderá ser um mês, 2 meses, isso não vamos aqui entrar em pormenores de diagnóstico. Porém, se a pessoa consegue superar, a experiência é integrada e não fica traumática. Então a pessoa viveu uma situação muito difícil, mas ela não fica com uma situação traumática. Exemplo, pode ser um assalto, pode ser uma situação de atentado, pode ser uma discussão que a criança assiste, que os pais estão a ter, que os pais estão a protagonizar. E pode a pessoa conseguir, ou a criança neste caso, conseguir recuperar e aquilo não se instalar como um trauma. Deixa-me fazer um parênteses. Relativamente às crianças, nos primeiros anos de vida, mais ainda até aos 10, 11 anos, quando existem situações traumáticas, elas são muito marcantes para as crianças. Então, claro que não podemos expor a criança, não é, num altarzinho e protegê-la de tudo, mas devemos evitar, tanto quanto podemos, que as crianças estejam expostas a situações potencialmente traumáticas. E situações potencialmente traumáticas para uma criança pequena pode ser a mãe e o pai estarem a discutir e a criança estar ao colo a assistir àquilo tudo e a sentir toda aquela revolta, toda aquela pressão e algum tipo de agressão até que possa existir, física, verbal, à mãe ou ao pai, não importa. E a criança está a presenciar aquilo. Isto é uma situação que pode desencadear trauma naquela criança. Esses traumas, se não forem trabalhados, podem afetar e muito o crescimento, a aprendizagem da criança. E reflete-se na idade adulta, porque criança hoje, adulto amanhã. Então vou aqui espreitar os vossos comentários. Olá, Graça! Grande beijinho para Santo Tirso. Olá, Raquel Silva. Se for a primeira vez que estás aí desse lado, escreve aí assim, primeira vez, e diz-me qual é a cidade, está bem? Céu Gomes, psicóloga. E se porventura algumas pessoas eu não estou a reconhecer, peço que me desculpem, mas realmente mudam as fotos e eu deixo de conseguir reconhecer, está bem? Eu associo muito à imagem, o nome à imagem. Olá, Nela, beijinho, sentir-se muito bem representado, mas também a Alemanha, não é, Maria Adelina? Beijinho para a Alemanha, nunca sei se é a Alemanha ou se é a Holanda, mas julgo que é a Alemanha.
Há pessoas a seguir-nos da Alemanha, da Holanda, da Suíça, portanto, às vezes que é difícil distinguir. Então partilhem também, partilhem no vosso Facebook e partilhem também nos grupos de portugueses, já que estamos aqui assim com algumas pessoas que estão imigradas noutros países da Europa, partilhem nos vossos grupos de portugueses. Muitas vezes, quando as pessoas estão fora, fica difícil aceder àquilo que é português. Então é um prazer ouvir falar português e aceder a algo que pode até eventualmente ajudar também as pessoas que estão fora, já que também fazemos trabalho online. Então podemos falar contigo independentemente do local onde tu estejas, desde que tenhas uma ligação à internet. E podes também estar connosco na Academia Online Relações com Alma. E lá mais para o final falo-te da Academia Online. Então, como vos estava a dizer há pouco, muito importante termos algum cuidado com a forma como expomos as crianças às situações potencialmente traumáticas, principalmente porque elas são protagonizadas muitas vezes pelos pais, pelos avós ou pelas pessoas que estão a cuidar da criança. Então, a criança de facto é vulnerável às situações. Ela não tem ainda a maturidade para perceber que aquilo, isto foi uma situação isolada. Não, para ela aquilo poderá repetir-se e a segurança dela pode estar em risco. Por isso, vamos procurar evitar expor as crianças às situações potencialmente traumáticas, está bem? Depois, deixa-me dizer-te também que a pessoa que está exposta a uma situação que foi traumática para ela fica mais vulnerável a instalar outros traumas. Então, quem já se traumatizou antes tem uma certa vulnerabilidade, ou seja, está mais sujeita a viver de forma traumática outras situações futuras. Depois também, haver trauma ou não, depende muito de quê? Da quantidade de tempo que a pessoa fica exposta à situação. Vou dar-te um exemplo. É diferente se, por exemplo, nos incêndios de Pedrógão, há um incêndio e a pessoa é retirada de imediato daquele contexto. E é colocada num contexto de segurança, onde falam com ela, lhe dão água, lhe dizem que está tudo bem, que a sua família está em segurança. Isto é completamente diferente de alguém que está no mesmo incêndio e que passa horas a tentar salvar a sua vida, desesperada, a não conseguir contactar. É muito diferente. Mas a diferença maior vai estar na forma como aquela pessoa, com as suas características muito particulares, que são únicas, vai entender aquilo que está a acontecer no momento e vai lidar com a situação. E isso é que faz a diferença, está bem? Então nós podemos ter pessoas expostas à mesma situação, sem que o trauma se instale. Agora, é normal, é natural que quando nós seres humanos somos colocados perante uma situação em que fisiologicamente o nosso corpo vai segregar muita adrenalina, muito cortisol, que é o que nos prepara para agir, não é? Seja para fugir, seja lá para o que for, coloca-nos em pânico. Quando nós estamos expostos a este tipo de intensidade emocional, é normal que durante alguns dias estejamos mais reativos, com dificuldade em dormir, mais hiperativos. Tudo isso é normal. Até com o nosso corpo mais cansado devido à tensão exagerada em que estivemos. Isto não quer dizer que a situação se traduz em trauma instalado. Não, é uma reação normal. Mas quando isso se prolonga por meses ou anos, aí sim nós temos um trauma instalado, está bem? Ok, então deixa-me contar-te uma situação pessoal. Uma situação que eu vivi e a forma como depois acabei por lidar com ela. Então há alguns anos atrás, e já foi há quase uma década, na verdade já foi há quase uma década, a minha casa foi assaltada. Só que eu cheguei num momento em que ainda estavam os assaltantes dentro de casa. Então, como tu imaginas, a nossa casa é o lugar onde nós nos sentimos mais seguros do que na rua, mais seguros do que no carro. Então, eu chego a casa e encontro dentro de casa pessoas que entretanto fogem. Claro que isto, além da situação em si, claro, do que levaram e por aí fora, além da situação em si, traz este desafio de terem violado o meu espaço, o lugar onde eu mais me sentia segura. Bem, então, depois dessa situação, que foi realmente muito estressante, muito intensa,
que envolveu polícia, a equipa que faz a recolha de impressões digitais, uma série de procedimentos. Depois de tudo isso, durante alguns dias, e a primeira noite de facto foi muito mais difícil, mas vou partilhar contigo algo realmente muito pessoal. Como eu não me sentia segura e também não achava que o facto de ter a porta fechada, porque não entraram pela porta, a porta continuou fechadinha e em segurança, o facto de eu não me sentir segura levou a que eu desenvolvesse um cuidado adicional e que agora eu me rio disso, já me rio há muitos anos disso, mas que na altura não achei piadinha nenhuma. Então o que é que eu fiz? Eu dormi com uma faca debaixo da almofada. Mas não no meu quarto, uma vez que a intrusão, a entrada tinha sido pelo meu quarto. Então eu não me sentia segura no quarto e fui dormir para a sala. Na sala eu dormi com uma faca de cozinha, aquelas grandes de cortar pão, debaixo da almofada. Bem, completamente surreal. Como se aquilo me fosse defender de alguma coisa. Mas a minha mente precisava de saber que havia ali qualquer coisa que eu poderia utilizar se houvesse algo que ameaçasse a minha integridade. E o que acontece na situação traumática é mesmo isso. Quando a nossa integridade física, de alguma forma, está ameaçada, não é? Então, durante um dia, eu dormi com a faca. No segundo dia, eu achei que, se calhar, já não fazia muito sentido, porque, na verdade, eu não iria utilizá-la. E aquilo não me ia defender de coisa nenhuma. Podia até cortar-me, magoar-me a dormir. Portanto, não era uma boa estratégia. E retirei a faca. No entanto, o sono esteve perturbado durante algumas noites. Quando eu consegui dormir, comecei a perceber que, se calhar, poderia descansar. E não acontecia nada. Não houve nada a acontecer. Então, eu permiti-me dormir. Quando comecei a conseguir dormir melhor no sofá, comecei a progressivamente passar a dormir no quarto, que é o sítio onde durmo até hoje. Então este processo foi gradual, durou alguns dias, no entanto o trauma não se instalou. Não se instalou porquê? Porque depois daquela reação exacerbada e até engraçada, não é, da faca debaixo da almofada, que era muito interessante para cortar queijo ou cortar pão, eu acabei por voltar à minha vida normal, com calma, com serenidade. No entanto, aquele evento poderia ter sido algo que me poderia ter retirado a tranquilidade, poderia ter desenvolvido medo de estar em casa sozinha, medo de sair à rua e uma série de outras consequências. Não aconteceu, mas poderia ter sucedido. Então o trauma não se instalou e eu, ao fim de algum tempo, estava perfeitamente à vontade em casa, sozinha, acompanhada, no quarto, na sala, onde quer que fosse. Se tivesse havido a instalação de trauma, ou seja, se tivesse havido ali realmente uma cristalização daquele medo todo e daquela sensação de impotência, não é? Porque quando a tua casa é invadida, tu sentes que não há sítio nenhum onde tu estejas segura, não é? Como isso não se instalou, houve superação e eu integrei aquela experiência e hoje rio-me bastante da história da faca, que realmente era muito útil, mas não para me defender. Olá Paula, beijinho, Santo Tirso outra vez, a família de relações com homem e peso. Oh Encarnação, beijinhos para Aveiro. Muito boa noite aí para Aveiro, penso que é Aveiro, não é? Penso que sim. Bem, então não me canso de vos pedir para partilharem na vossa wall, está bem? Porque daqui a pouco eu falo das boas notícias. Então, se até aqui te disse que o trauma é uma ferida que acontece porque tem a ver com a forma como nós lidamos com a situação, seja ela qual for, na verdade, para a qual nós não estamos propriamente preparados. Mas as boas notícias são que essa agitação toda, esse sono perturbado, essa hipervigilância, esses pesadelos que por vezes as pessoas têm e rever constantemente a situação, bastante para isso, fechar os olhos ou até de olhos abertos, pode ser tratado. Muito, muito importante. Então, não vamos viver com este sofrimento porque é atroz. Isto é muito complicado. Estamos constantemente a ressentir. Porque quando nós pensamos, se a situação é traumática, ao evocarmos a memória, nós voltamos a sentir aquilo tudo, como se lá estivéssemos. E a nossa mente é tão ardilosa,
que consegue fazer-nos até quase cheirar, sentir o calor, se foi, por exemplo, uma situação de um incêndio e nós revivemos aquilo, se o trauma é esse, ou se o trauma foram as palavras do chefe, ou a discussão dos pais, ou o fim da relação, ou as palavras do médico com o diagnóstico. Bem, então, as boas notícias são que é possível libertar-nos disso. Na minha consulta eu utilizo a combinação de várias técnicas. No entanto, hoje não posso deixar de referir a importância que a hipnoterapia desempenha na superação dos traumas. Então, quando nós conduzimos uma situação voluntária em que a pessoa quer tratar-se e é pré-requisito a pessoa querer, o paciente querer superar aquela situação traumática e não conformar-se com ela. Não conformar-se que agora vai ser assim, que eu agora já não vou mais dormir descansado, que eu agora vou reviver isto para a minha vida toda. Não tem que ser. Quanto mais tempo demoramos a intervir, ou seja, a tratar, maior se transforma o trauma, mais ele cresce, está bem? Porque se não era para se tornar trauma, foi resolvido, foi superado. Se continuamos a reviver aquilo e aquilo ocupa o nosso pensamento e se calhar não é só de manhã, à tarde e à noite, estamos sempre naquilo e a sofrer, então é porque realmente o trauma está instalado e é necessário fazer tratamento, fazer terapia para a sua superação. Então o que é que nós fazemos? Permitimos, com o acesso à mente inconsciente ou subconsciente, como vocês quiserem chamar, consoante as correntes que formos ler e estudar, conseguimos que aquela situação vivida lá atrás, seja há 1 ano, há 2, há 10, há 15, possa ser ressignificada. O que é que isto quer dizer? É atribuído um significado mais positivo para que a pessoa consiga até, na melhor das hipóteses, aprender com aquela experiência. Partindo do princípio que tudo aquilo que nos acontece na vida nos permite aprender alguma coisa. Então, em vez de nós resistirmos e não vou pensar mais nisto, que de resto só faz com que penses mais, a integração implica aceitação. Então, nesse processo de aceitação, vai ser atribuído um significado mais positivo, de acordo com aquilo em que a pessoa acredita, claro, sempre de acordo com os seus valores, e essa ressignificação mais positiva, repara a palavra, quer dizer ressignificar, um novo significado, dar outro significado. A partir do momento em que isso é percebido e integrado no passado e não no presente, deixa de ser necessário estar em reatividade, em hipervigilância, em sentir tanto stress, tanta tensão, o coração já deixa de estar sempre a bater mais forte. Ou seja, muitas vezes a situação de pânico em que a pessoa está, cada vez que volta a evocar a memória que é traumática da situação que viveu, seja o incêndio, seja a violação, seja a discussão, seja lá o que for, deixa de acontecer. E então já existe mais paz interior e disponibilidade para a pessoa viver a sua vida, que até aí provavelmente não esteve a viver, mas sim a sobreviver. Então vou aqui espreitar os vossos comentários. Castelo Branco, muito bem, então boa noite para Castelo Branco, Tony, muito bem, andas por terras do continente ainda assim, muito bem. Então, vão escrevendo aí assim os vossos comentários, está bem, no final eu vou ler, há aqui mais que eu ainda não vi, então vão perguntando, vão questionando, e se for a primeira vez, coloquem primeira vez a assistir ao live e de onde é que estão a ver-me. Então, em suma, muito importante, percebes que mais do que a situação vivida é a forma como cada um de nós lida com ela que é importante. Ou seja, sim, é possível passar por uma situação como o 11 de setembro, como os incêndios de Pedrógão, como os atentados que vão acontecendo, infelizmente, aí pelo mundo, e a pessoa, após um pequeno período, superar e voltar ao seu equilíbrio, à sua harmonia. Sim, é possível. Por outro lado, só algumas pessoas é que vão ficar com o trauma instalado, não é? Aquelas que ficam podem tratá-lo. E o tratamento pode ser feito a qualquer momento, embora
Claro, quanto mais próximo for da situação, melhor. Porquê? Vamos evitar tantas sequelas, efeitos secundários, tanta perda na tua vida, que se calhar deixas de fazer, deixas de ir por causa daquela situação que te está a ocupar a tua disponibilidade mental, física, emocional e que não te deixa estar em equilíbrio. Então é possível tratar. Procura um psicólogo e eventualmente um psiquiatra, porque a medicação pode ou não estar presente, até pode nem sequer estar. E como te tenho dito, na psicologia nós não usamos medicação. Para a medicação, a psiquiatria é que faz a prescrição de medicação. No entanto, pode nem sequer ser necessário utilizar a medicação para a libertação destas situações e a superação de situações traumáticas. Pode nem sequer ser preciso. Por isso, se porventura vives uma situação traumática ou conheces alguém que revive constantemente uma situação que para ela foi traumática, agora tu sabes que existe solução, existe forma de ressignificar, existe tratamento. Em alguns casos mais rápido, noutros mais longo, depende de pessoa para pessoa, está bem? Não é algo com que devamos viver e aceitar para a vida toda, como se fosse ter olhos azuis ou ser alto ou baixo. Isso sim, ok, de facto, é para a vida toda, embora possas sempre usar lentes de contacto, brincando, não é? Mas podes. Agora, viver com uma situação de trauma não tem que ser para a vida toda. Tu tens o direito a superar, a aceitar e a recuperar o teu equilíbrio, a tua paz interior, que é aquilo que nos permite ter bem-estar e desfrutar da vida, das nossas experiências de vida. Tinha-te dito há pouco que ia referir novamente à Academia Online Relações com a Alma. Então, a Academia Online é a possibilidade de, durante um ano, acederes a 4 cursos. Esses cursos são sobre o formato de vídeo. Esses vídeos têm desafios para ti. Além dos conteúdos, que são o que há de mais inovador ao nível do coaching, da psicologia, das neurociências, da programação neurolinguística, da meditação e outras áreas do saber. E além disso, tu tens também, contas com o nosso apoio, com o nosso acompanhamento, através de um chat, o chat da Academia e muitas outras coisas que depois tu ficarás a saber se quiseres fazer parte da nossa Academia. Não importa onde é que tu estás, porque é online, tá bem? Não é presencial. Então tu podes acompanhar os nossos 4 cursos: auto-coaching, equilíbrio emocional, os pilares do equilíbrio emocional, produtividade plena e ainda vibrar em abundância. Ao longo de um ano recebes conteúdos que são, enfim, concebidos pelo Mário e por mim, com tudo aquilo que nós sabemos e com todo o nosso empenho, carinho e dedicação para te ajudar a fazer esta jornada da vida de uma forma mais feliz, mais equilibrada e mais satisfatória, porque é aquilo que todos queremos, no fundo, sermos felizes dia após dia. Também te convido para o nosso retiro. Ele decorre no final deste mês. Então, se já fizeste o retiro de relações com a alma, estás aí desse lado, se calhar já fizeste o 1 e o 2, neste caso, no final do mês vai decorrer o 1, ou seja, o despertar. Mas se já fizeste, escreve aí uma palavrinha. Sim, já fiz o retiro e recomendo porque desafio-te a escrever aí nos comentários. Se nunca fizeste, então, como diz uma participante de um retiro nosso, todas as pessoas, pelo menos uma vez na vida, deveriam fazer o retiro de relações com a alma, o despertar. Se sentires que este despertar é para ti, fala comigo no final deste live. Então, eu vou desejar-te uma excelente noite e na próxima semana estamos de volta às 21h30. Partilha este live na tua wall ou nos grupos dos quais fazes parte e ajuda outras pessoas a serem felizes também, porque a tomada de consciência permite que uma mente, quando expandida, jamais volta à sua forma inicial, como nos diz Einstein. Então, traz alma à tua relação, reapaixona-te pela vida e até para a semana!